tema hoje... O pessoal está sentindo calor aqui. Também tô. Tá aqui. Não, tá aqui. Tá aqui. Tá calor aí? Bota assim, ó. Não. Então você investe aqui só, tá? Bota assim, Eu ó. não conto. A gente está acostumado lá no Brau com esse negócio. Já estou acostumado a um inverno, acho tudo ótimo. Ele só vai lá no Brau fazer trabalho só. O tema, então, como a gente anunciou, é ódio e suicídio. Visão de Joana de Ângeles. Obrigada, você. Pessoal, bom dia. Bom dia. Meu nome é Tarcísio Figueiredo. E aquele senhor ali, né? Aquele jovem ali é o João Luiz. A gente semana passada veio aqui e falou sobre mediunidade. O tema, ele se casa. É um tema que um tem a ver com o outro. Quem aqui é espírita aqui, de verdade, assim, levanta a mão. E quem é de mentirinha? Eu falei de verdade, né? Então, olha só, a maior população aqui é de pessoas que já entendem que o espiritismo é a grande solução. Falar de espiritismo é falar também de mediunidade. Nós somos seres imortais. Nós somos seres seculares. Nós estagiamos lá no Mineral, segundo André Luiz, o livro dos Espíritos, e a gente hoje está no reino nominal. A gente passa nosso princípio inteligente, passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, pelo hominal. Nós somos o hominal, reino hominal. E vamos para o reino angelical, essa categoria, né? Onde nós estamos assim, estagiando em busca à perfeição. E nessa condição de aprendizado, a gente vai errando, não sei se o termo é, a gente vai aprendendo quando a gente caminha, às vezes, fora dessa lei natural das coisas, né? Porque a lei de causa e efeito acaba por nos colocar também em condições de sofrimento. E a gente tem alguns traumas, carrega alguns traumas dentro dessa memória que a gente tem com a gente. E isso às vezes eclode como forma até de doença mental. Eu estou querendo me referir aqui aos problemas que a gente tem de ordem anímica, que são do nosso próprio espírito. Então, por você ser um ser que caminha nessa escala evolutiva, dentro de uma lei de reencarnação, você acumula traumas e eles às vezes eclodem numa situação em que você reencontra com o mesmo fato. Em apometria chama-se esse fenômeno de ressonância magnética com o passado. Então você casa novamente, seu casamento na reencarnação anterior não foi muito bom, a pessoa fazia você sofrer, e você casa novamente e esse outro marido talvez te coloca em uma situação bem semelhante à do marido passado. E aí a sua memória vem à tona e você fala, meu Deus, eu vou passar por isso de novo. Isso dentro do inconsciente. E aí você desenvolve uma personalidade bem parecida com aquela do passado. Isso é um fenômeno anímico. Mas nós temos o fenômeno mediúnico. Quando você sintoniza dentro dessa situação de sentimento, uma vibração mais baixa, espíritos que estão naquele mesmo patamar acabam por te ajudar nesse quadro talvez de depressão. Porque a depressão é aquela vontade que você tem de viver no passado, e você fica saudosista, e você diz, era tão bom naquele tempo, que eu tinha isso, tinha aquilo outro, hoje a vida está tão ruim, você fica focando no passado, e você não vê presente, não vê futuro. A ansiedade já é uma antecipação do futuro. Você quer viver desenfreadamente algo que você ainda não tem. Você não sabe esperar o momento das coisas acontecerem. Porque o seu momento não é o momento de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E a Ele cabe te dar aquilo que você merece na época certa. Ele é o melhor professor que a gente tem. E Ele utiliza a nossa vida, cheia de tropeços, né? Para que você aprenda a respeitar
esses momentos em que você ganha e perde, sabe? Isso é tudo forma de aprendizado. Nós viemos de amarelo, porque nós estamos no mês de Setembro Amarelo. O mês onde a gente previne, a gente luta, a gente combate o suicídio. Então olha só o que eu venho falando. Falei de mediunidade, falei da questão anímica, mediúnica, que todos nós temos. E aí a gente entra pela depressão, ansiedade, transtornos mentais. E aí você fala em suicídio. Porque depois que você passa por um transtorno mental, a depender dessa gravidade que você hoje está enfrentando, né, dentro dessa esfera de doença mental, você pode buscar o suicídio. Setembro Amarelo. Eu vim de amarelo, o seu João também veio de amarelo. O interessante é mostrar algumas estatísticas para vocês, porque isso é uma realidade. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem algum caso na família de tentativa de suicídio ou de suicídio. Isso é bastante natural. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. 800 mil pessoas. Isso é uma estatística do OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. Para cada suicídio, há mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. É como se fosse um estímulo. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população geral. Sabe esse treinamento? Eu vou começar agora. Engraçado que a gente conhece o suicida porque ele faz algumas tentativas, né? Eu tenho, não vou dizer aqui o nome do santo, mas já me ligaram e falaram, olha, fulano vai se suicidar. Ele falou, mas eu pergunto assim, mas ele, quantas vezes ele já tentou isso? Claro que a pessoa na primeira tentativa ela pode conseguir. Mas como eu já conheço a figura, não, ela nunca falou, está falando agora, disse que vai se suicidar agora. Cara, quando a pessoa não tem história de suicídio é muito difícil ela se suicidar. Tem algumas tentativas. Não a regra geral é assim, pode haver exceções, entende? Eu já conheci a pessoa, falei, não, fica tranquilo, porque muitas das vezes a pessoa usa isso como chantagem emocional para fazer com que o outro faça aquilo que ele quer. Sabe? Eu vou me suicidar, eu vou acabar com isso. Então tem muita chantagem emocional, você tem que ser muito esperto, tá? O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa renda. E como é que eles fazem isso? Ingestão de pesticida, enforcamento, arma de fogo. Estão todos esses métodos como os mais comuns em suicídio a nível global. Agora, a taxa entre adolescentes que vivem nas grandes cidades aumentou de 24% entre 2006 a 2015. O que acontece é que a taxa de suicídio para pessoas adultas, segundo essa estatística que eu acompanhei, vem diminuindo, mas as pessoas jovens, mais jovens, vem aumentando. Fato curioso esse, né? A taxa entre jovens de 10 a 19 anos aumentou 24% nas 6 maiores cidades brasileiras. Porto Alegre, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso é uma estatística da Universidade Federal de São Paulo, né? Enquanto 13% também aumentou no interior do país. O aumento contrasta com uma evolução dos índices de suicídio no resto do mundo, que caíram 17%. E o projeto Global Burning of Disease informou que o índice de suicídio caiu 16 para 12 mortes por 100 mil pessoas no mundo nas últimas 3 décadas. A gente está falando de gente adulta, tá? Uma redução de 32,7%. A pesquisa indica que a chance de um adolescente do sexo masculino tirar a própria vida é 3 vezes maior que um adolescente mulher. Até 13 anos de idade, as taxas são iguais. Isso vem aumentando. Então, olha só, o que vem acontecendo no mundo é que há 3 fatores importantes a serem estudados. A internet, o fenômeno da internet, o comportamento social e as políticas públicas. O que nós estamos presenciando hoje é uma coisa chamada cyberbullying. Já ouviram falar nisso? Cyberbullying? Ah, meu filho já ouviu. Não? É ruim, né? É ruim, meu filho já ouviu. Eu vou contar a historinha dele. Outro dia ele estava jogando um joguinho lá, ele gosta muito de Roblox,
qual o outro nome do jogo que você gosta? Minecraft. Minecraft, né? E aí eles jogam entre si. Eu fiquei muito feliz porque através do computador, o computador não é de todo ruim, ele acabou falando muito bem inglês, porque ele joga com os americanos e tal, a rede é global, né? Então ele teve que aprender o inglês para poder jogar o jogo dele, que o pessoal lá é mais avançado. Isso ajudou, foi um ponto positivo. Mas olha o que acontece, às vezes ele tem um coleguinha lá dentro do jogo e ele não está jogando muito bem, não está fazendo o que o coleguinha quer e eles estão no grupo. Aí esse coleguinha começa a xingar ele. Sai daí, não faz isso não, você... Aí aqueles nomes chulos, né? Você é isso, você é aquilo, para expulsar ele do jogo. Isso é um cyberbullying, porque ele está dentro de um grupo de pessoas e ele é desprestigiado, ele pode se considerar não aceito nesse grupo. E como a pessoa que joga muito computador, às vezes, faz pouca atividade física, né? Que a atividade física é engraçada. Ela atua no nível das endorfinas que são liberadas como um fator que vai te ajudar a sentir alegria, né? Então o cara do computador fica ali o tempo inteiro estático, parado, né? Sem circular o sangue. Ainda vem com essas agressividades. O cyberbullying é uma das causas responsáveis pelo suicídio entre jovens. E a gente teve também o caso da baleia azul, né? Que são alguns programas comportamentais dentro da internet, onde ensinava a criança a prática de suicídio. Olha como você pode se suicidar assim, de uma maneira interessante. Vou te ditar esses comportamentos. Vocês ouviram falar, né? Desse momento. Então, bullying, essas práticas comportamentais dentro da internet e o próprio comportamento do adolescente hoje, né, que é um comportamento assim mais introvertido. A gente não se ouve mais falar do pique-esconde, do pique-lata, como é que era? O cara vinha, chutava lata, pau na lata, do pera, uva, maçã, ou salada mista, não é isso? A gente não ouve falar dessas brincadeiras que eram altamente socializantes. Os jovens hoje estão muito reclusos dentro do seu universo, né? Os livros, às vezes, incitam esse tipo de coisa também, alguns livros, não falo de todos, para que o jovem fique fazendo aquelas leituras que incitam comportamentos mais reclusos, né? O próprio comportamento ditado por certas tribos também, né? Agora não está me vindo à mente aqui. Eu também não quero julgar determinadas tribos, mas o fato é que elas têm ditam regras para que o jovem fique mais... Aquela pessoa que bota roupa preta e vai para o cemitério e tal, né? Ou fica escutando aquelas músicas altas assim, né? Confusas, dentro de casa, sabe? E o terceiro fator são as políticas públicas, porque a gente não tem, assim, numa escala que deveria ser a mais interessante, não tem programas para incentivar as pessoas a sentirem alegria, né? A serem pessoas felizes. Práticas de exercício físico, um atendimento psicoterápico mais emergencial, para as pessoas que de baixa renda, por exemplo, não têm condições de pagar um psicanalista, um tratamento psicológico, não é? Então a gente não tem uma política pública que faça com que a gente consiga bater nessa estatística. Hoje nós vamos falar, depois dessa breve abordagem que eu fiz aqui, com a taxa de suicídio que vem aumentando nos adolescentes, né? E com essa realidade que é gritante entre nós, hoje nós vamos falar de por que isso acontece. Por que a gente é acometido desses pensamentos, né? O seu João vai falar sobre isso. Qual é a receita de felicidade? Existem materiais que podem nos educar nesse processo? O seu João escolheu a página 32, né? Do livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral, que é um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, que fala de ódio e suicídio. Será que essas duas coisas, elas estão assim, unidas? Né? Ódio e suicídio?
Então ele vai abordar. A Joana de Ângeles é uma irmã que assessora o Divaldo, diria que é uma mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, para mim um dos maiores oradores espíritas, talvez o maior orador em âmbito geral, que a gente tem no mundo inteiro. Proferiu não sei quantas milhares, mil palestras por aí, ele, aliás, faz palestra no mundo inteiro, né? E ela, a Joana de Ângeles, como mentora, tem esse trabalho dentro da psicologia, porque ela entende, pelo tanto que eu já li, né, dela, que a maneira de você se libertar dessas amarras do passado é através do autoconhecimento. Fala só um pouquinho aqui, mas o seu João vai continuar. Do autoconhecimento. Se você não olha para um espelho e não vê o tanto quanto você está desarrumado, como é que você vai pentear o cabelo? Como é que você vai arrumar a tua roupa? Né? Como é que você vai arrumar a sua postura? Você tem que ter autoconhecimento, você tem que ver como você é. Essa é a primeira condição que você tem. A partir daí, você sabendo o que você tem de ruim, de bom, você começa a trabalhar essas arestas aí. Começa a trabalhar. Não dá para mudar algo para melhor daquilo que você não sabe. Você tem que fazer algumas mudanças. O Espiritismo, ele, de certa forma, te impulsiona para fazer a tal reforma íntima. Mas como é que eu vou me reformar se eu não sei onde eu estou errando? E aí a prática da humildade, né, da indulgência, do perdão, faz com que você acabe olhando para esse espelho e diga, realmente eu agi mal hoje. Realmente eu não fui muito bem quando eu dei aquela resposta a um amigo que disse coisas que eu não gostava, mas eu revidei. Não devia ter feito isso. E aí você começa com essa autoanálise, essa autoconsciência, toda noite, né? Lembrando desses fatos e fazendo um ensaio para o dia seguinte, você não cometer esse tipo de coisa. E aí você vai se aproximando dessa figura que é o homem integral. O homem integral, nesse livro da Joana de Ângeles, que a gente vai falar apenas de uma pequena parte, chamado Ódio e Suicídio, é esse homem que acordou de um sono profundo e agora entende que ele é essa pessoa que faz parte da natureza e está em constante processo evolutivo. Ele perdoa, ele entende, ele tem consciência das coisas, ele não julga. E ele faz essa autoanálise todo momento, a todo momento ele está se reinventando para melhor. O homem integral é um ser dinâmico, não é mais aquele ser que está preso aos atavismos, aos comportamentos primitivos. Ele agora olha para frente e ele busca um caminho que o aproxima do estado de angelitude. Então ele não está preocupado mais com consumismo, ele não está preocupado mais tanto assim com os bens materiais no sentido da escravidão que se tem a eles. Ele passa pelo mundo, aprende o que tem que ser aprendido. Ele não tem as amarras mais dos parentes consanguíneos. Porque tem gente que morre, né? Tem gente que morre, eu não posso deixar fulano assim. Ele depende de mim, é filho, é esposa, né? Tem até uma frase interessante do Jô Soares, que ele diz que primeiro você tem que gostar de você, né? O suficiente para que depois você possa se complementar gostando do outro, na tentativa de ajudá-lo. Mas que primeiro você tem que se amar, né? Como é que você vai amar o outro se você não se ama? Como é que você vai dar alguma coisa para o outro se você não tem aquilo? Você não tem amor. Como é que você vai amar o outro? A primeira pessoa é você. Então o homem integral entende tudo isso. E a partir daí ele elabora esse plano de crescimento até muito mais rápido. Tá bom? A Casa Espírita fala constantemente dessa reforma que a gente tem que fazer. Dessa análise, dessa reflexão.
E aí agora, fazendo esse breve relato, né, iniciando esse trabalho, eu tenho o prazer aqui de chamar o nosso amigo João Luiz para continuar esse tema, ódio e suicídio. Quero que vocês recebam com muito carinho uma salva de palmas. Obrigado. Se você quiser passar. Jogando bola é muito bom, né? Quando a gente está numa equipe em que o amigo, né, ele prepara a bola, né, ele faz o trabalho de garçom, né, ele serve para a gente fazer o gol, né, vamos dizer assim, se fosse o caso. Mas esse assunto, né, me despertou e desperta desde muito tempo a questão do suicídio, porque é uma questão grave, gravíssima, né, para todos nós, né? Vocês me vendo assim, vocês imaginam, pô, esse homem jamais pensou em se matar, não é? As pessoas pensam, né, porque a gente está aqui, né, vem aqui fazer uma palestra, jamais pensou em se matar. E o Tarcísio, ele deu uma passeada nesse processo foi lá atrás, até nós chegarmos aqui, né, no século XXI. Mas o homem começa no planeta Terra lá nas cavernas, né, onde, por qualquer razão de um desconforto, de uma perda, né, ele odiava a si e odiava o outro, né? E daí, mesmo a nível inconsciente, né, instinto puro, né, quase animal, né, irracional, ele partia, né, para uma prática dessa natureza de violência e tal, né? Tanto é que homens da caverna, e eu tive uma felicidade de atender uma vez um paciente que já frequentou aqui há algum tempo, ele fazendo a regressão dele, e ele caiu de um penhasco, ele praticamente se matou, não é? E engraçado que hoje ele tinha a ideia de que ele havia morrido num acidente aéreo, porque ele andou brincando na internet, naqueles jogos de pilotar, porque ele gostava de aviação, e ele achava que ele tinha entrado naquele processo, né, de conflito, porque ele, brincando com um avião, né, num programa na internet, ele começou a entrar num processo de depressão tão forte que ele acha que ele foi lá atrás e porque ele havia caído, né, num acidente aéreo na Segunda Guerra Mundial. Mas aquilo tanto o incomodava, né, tanto fez mal a ele, que ele chegou a buscar socorro e tal, e pediu tanto. Eu nunca gostei de fazer regressão por curiosidade, mas acabei fazendo um trabalho com ele, e nós descobrimos que ele, né, cai, né, numa altura, aí a gente tem uma técnica que a gente usa, e observando os pés, a roupa que a pessoa estava vestindo no momento, né, o indivíduo está vestindo, e ele com aquelas roupas de pele lá de uma vida bem lá atrás da caverna, né? Então veja só, esse processo, né, que se dá conosco, né, ele não é da agora. E nós vamos ver, o que é importante a gente entender que o ódio e o suicídio não é um mal. Verdade? Olha só, há bem pouco tempo, a igreja, né, proibia que fosse dado ao suicida a extrema-unção. Todo mundo sabe disso, né? Então a igreja condenava o suicida.
Então veja só como é um assunto delicado para a gente tratar. E a Joana, sendo ela uma religiosa, que foi irmã de caridade, e uma profunda conhecedora, né, da cultura no planeta Terra, tanto é que na vida dela, como Joana de la Cruz, ela foi a maior poetisa de língua hispânica. Então imagina, chamada de monja da biblioteca, com conhecimento profundo, né? A mentora do Divaldo. Então veja só, quando ela começa a falar de ódio e suicídio, ela vai lá na questão do mito, o mito de Adão e Eva, né? Aquela questão da cobra, da maçã, né? E o mito de Prometeu. Faz favor, por favor. Aí veja só, isso está lá atrás, nas nossas lembranças mais transatas, né? Lá atrás. Então, a gente sempre olha Deus como alguém que nos castiga, né? Prometeu porque saiu a buscar o fogo, né? Foi castigado por Deus e fica lá o abutre ali comer o fígado. E o que é interessante é o seguinte, o fígado no mito, porque o Tarcísio, que trabalha com acupuntura, ele sabe muito bem que o fígado é um órgão do sentimento, órgão do sentimento, raiva também, raiva. Pensamento, né? Então, olha só, que interessante a gente quando faz essas ligações, né? E lá o abutre fica ali comer o fígado, porque ele foi castigado por Zeus, né? Na mitologia grega, romana. E aí veja só, e o mito de Adão e Eva, que Deus expulsa Adão do paraíso por haver comido a fruta do conhecimento, e que só na Idade Média foi colocada a maçã como fruta do conhecimento. Então veja só num pensamento rápido, se a relação de um homem e de uma mulher, né, é para que haja procriação, para que se possa popular o planeta, a gente chegar à Terra, como é que Deus castigaria o homem, né, por ter se relacionado? E uma vez que o Éden, Adão e Eva, né, num determinado lugar restrito, havia habitantes na Terra em toda parte. Aqui, né, na América, já havia, né, habitantes. Então, mas isso, na nossa cabeça, né, gera um certo descontentamento com a vida. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando isso? Por favor, volta aquela imagem, por gentileza, das imagens. Isso, por favor. Qual? Pode deixar nessa aí. Né? Olha só, na semana passada, a gente falando de mediunidade, a gente falou exatamente isso, né? Falou do perispírito, né? E quantas vezes, e como o perispírito, né? Ele é plástico, né? Ele se modifica, ele se transforma de conformidade com o pensamento do espírito. Quantas vezes a gente já se viu assim no espelho? Quantas vezes a gente... Eu já me vi com raiva de um monte de coisa, com raiva de pessoas, com raiva de coisas, com raiva da sociedade, e uma série de coisas que a gente que acontece conosco. Então, veja só, num momento desse, né, a gente starta, né, começa um processo que difícil da gente parar, né, é difícil parar. E aí até a gente, né, mudar a programação, aí é complicado. Quer ver aí a gente voltando lá,
Tarcísio, ele passou a bola direitinho, né? Que ele foi muito legal. Que quando ele fala lá que a nossa vida começa no mineral, ó, a nossa vida começa lá no mineral, né? Depois no reino vegetal, depois no reino animal, né? E depois no reino nominal. Então veja só, se eu passo por esses reinos, eu estou num processo evolutivo na vida. Então, aí não existe erro nem acerto. Como diz Joana de Ângeles, existe experiência. Então eu vivo as minhas experiências, para que eu possa continuar a minha caminhada, né? Não me culpando, não me acusando, mas me descobrindo, me conhecendo. Porque aí eu não me culpo, não é? Ficar com raiva ainda é normal para mim. Eu não sou um ser alado, não tenho asas, não sou anjo, né? Eu sou um ser normal, né? Que ainda tenho raiva. Mas também sou um ser que também já tem momentos mais felizes e tal, né? Compreendo, já começo a compreender as coisas, as pessoas, por mais que me dá... Tem hora que fala assim, caramba, se eu pudesse pegar esse sujeito e jogava na parede. Não é? E a gente precisa ter coragem de admitir, né? Precisa ter coragem de admitir. E não entender que aquele indivíduo que de repente ele tem um momento, né, de fúria, né? Que sujeita não sei o que, não sei o que, não sei o que, como a gente fala. Então veja só, acompanhando o raciocínio lá do mineral, você imagina só, um escorpião, que nós já passamos por esse processo, é um animalzinho que quando ele se vê acuado, ele se mata. Não é? Existem aranhas que também fazem isso, né? Se matam porque estão acuadas, né? E aí ela quer se defender, né? Esse processo, né, que nós vivemos é fundamental que a gente entenda, porque é exatamente isso aí que vai fazer com que a gente viva mais feliz, né? Não condene ninguém e entenda que está todo mundo aprendendo. Nós não somos melhores nem piores que ninguém, né? Estamos num processo de desenvolvimento humano e isso é fundamental para nós, né? Eu me lembro, houve uma época na minha vida, eu tenho um filho que já tentou suicídio 3 vezes, né? E por 3 vezes eu passei por momentos assim difíceis, né, com ele, por tentativa de suicídio. Hoje eu vejo meu filho, né, graças a Deus, a informação que a doutrina espírita passou, que eu dei, não negligenciei nesse sentido, né? Tenho meus amigos aí que sabem, e hoje meu filho tem uma visão totalmente diferente do mundo. Muito embora, quantas vezes ele contestou, questionou, discutiu, que isso faz parte, né? Mas isso é natural mesmo, a gente tem que discutir, tem que falar. Pior a gente dizer assim, isso é com Deus, Deus explica isso. Não é assim. Não é? Nós estamos aqui, fomos colocados no mundo e vivemos esse processo exatamente para a gente se descobrir. Então, senão Deus não teria nos colocado no planeta Terra, que é um planeta totalmente heterogêneo, né? Totalmente com uma diversidade enorme de situações, de tudo, para que a gente aprenda, né, a se amar. Não é amar o outro, é se amar. Porque se eu me amo, como disse o Tarcísio, eu vou conseguir ter um olhar melhor para o outro, porque eu sei que ele está passando e passa a mesma coisa que eu. Não é? Não ficar com raiva da vida, com ódio das coisas, né? Ficar
em alerta nas condições que nós vivemos e procurar aceitar de alguma forma, aceitar, mas sem um aceitamento passivo, sem aceitar passivamente. A gente precisa aceitar agindo, fazendo alguma coisa, porque se não fizer, aí fica complicado, tem que se fazer. O que eu preciso fazer? Se eu não tenho conhecimento, eu vou buscar. Eu vou procurar alguém que tenha conhecimento, ter a humildade de pedir, me informa, eu não sei, eu quero aprender. Tá? Eu vou procurar livros, né? O Tarcísio fala uma coisa que é muito importante, que eu entendo assim também, eu tenho que procurar bons exemplos. Tá? E isso vai me ajudar. E como eu estava dizendo, várias vezes, quantas vezes eu estava assim, na estação do trem, ou então do metrô, e de repente vinha aquela, né, aquela indução, né, aquela ideia assim, pô, você joga aí. Mas felizmente, já nessa ocasião, eu já tinha, né, ferramentas para desfazer aqueles pensamentos. Tá? E aí veja só também, a semana passada nós falamos de um portal, né, que a gente atravessa, né? Isso aqui é um portal, né? Isso aqui é um portal do umbral, né? Então a nossa casa é um portal. Tá? Se eu atravesso para o portal do umbral, ou seja, eu na minha casa, se eu vivo dentro de ideias, de pensamentos, de conflitos, de problemas que a gente não se entende um com o outro, a gente precisa procurar se entender. Porque o processo do umbral, ele é psíquico. Eu posso estar no céu ou no inferno, né? De uma hora para outra, porque é psiquismo. É o que eu carrego, né? Tudo que eu faço de bom para mim, né? Ou não. Então eu preciso. Então, como nós vivíamos num processo assim bastante complicado, né? E tinha esse meu filho que vivia pensando em suicídio, porque para ele a vontade dele era sumir do mapa. Só que a gente sabe que a gente não consegue fazer isso. Ninguém morre e a gente vai continuar com os nossos pensamentos. Para onde a gente for, a gente os leva. E aí entra a necessidade que a gente tem de conhecimento. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento maravilhoso. Veja só, a gente está aqui falando de suicídio. Existe agora um período onde a gente se volta para falar de suicídio, um setembro amarelo, né? Ou seja, atenção, ó, atenção, isso é complicado. Preste atenção na sua vida, por isso é um setembro amarelo. E é um setembro que começa a primavera, não é? Estação das flores, do renascer, de uma vida melhor, não é? E é exatamente isso que nós estamos buscando nos tornarmos homens melhores, espíritos mais conscientes, homens integral, né? Para que a gente chegue à condição de plenitude, né? Nos tornarmos plenos, né? Passarmos, primeiro a gente passa pelo estágio de consciente, o homem consciente. Depois ele passa pelo estado, nós passamos pelo estado de homem integral, para depois o estado de plenitude. A plenitude já é aquela situação, diz Joana de Anjos, que a gente já, né, está ao sabor da vida. Ao sabor da vida. Quando a gente se autoavalia e a gente para e diz assim, caramba, né, para onde a vida me levar, né,
deixa a vida me levar, tem uma canção que diz isso, deixa a vida me levar, aí eu estou em plenitude, porque nada que possa acontecer, né, será difícil para eu entender. Então, esse momento nosso, né, e nós precisamos entender que o suicida, né, ou aquele que busca sair da vida física, ele precisa de compreensão. Né? Ele precisa de compreensão, precisa de que se tenha a condição de ajudar, sem julgar, né? Mas apoiar, porque aquela criatura, ela está passando ou vai passar ou quer passar por situações complicadíssimas na sua vida. Então, esse aspecto que nós nos vemos assim, que a gente se enxerga, né, espiritualmente dessa forma totalmente transtornado, tem uma razão de ser. E a gente precisa perguntar: eu estou com raiva, com ódio de quem e de quê? Agora eu faço uma pergunta, né? Só para vocês me responderem aí, e também fica aberto, quem quiser fazer alguma pergunta. Quem já passou por essa situação difícil, né, de você estar assim, em um determinado lugar, né? A plataforma do trem é assim, muito legal, que dá esse, né? Ou às vezes num lugar muito alto, né? E tal, essas coisas, ou a gente de repente tem um vidro de remédio ali, é fácil, vou tomar isso tudo aí de uma vez, acabo com esse sofrimento, né? Quem já passou por isso aqui? Como é seu nome? Laurici. Laurici? Laurici. Laurici. E o que você... Você também? Eu queria, depois dela, eu faço a pergunta. Tá. E Laurici, o que você sentiu nesse momento? Eu senti que eu ia acabar com a dor, o sofrimento. Ia deixar de existir e acabar com tudo. E o que você pensa hoje, Laurici? Hoje eu não tenho mais coragem de fazer uma coisa dessa. Hoje eu acho que eu tenho mais consciência, né? Consciência, né? Que legal, que legal. Faz a pergunta, por favor. Como é seu nome? Até onde eu estudei. Como é seu nome? Anderson. Anderson, por favor. Até onde eu estudei no Espiritismo, eu queria saber se é certo que a única coisa que pode acabar com o problema do ódio numa pessoa é você, de coração e de alma, como eu estou fazendo agora, porque minha vida foi extremamente traumática, você não só perdoar todos aqueles que passaram pela sua vida, que fizeram mal, e também se perdoar pelos seus pecados que você tenha cometido na vida, através de um real, de um arrependimento, e pedindo perdão primeiramente a Deus por esses pecados, mas é importantíssimo perdoar também aqueles que te fizeram mal durante a vida, né? Coisa que eu estou fazendo porque eu compreendo porque aquele sofrimento foi necessário, foi uma forma de resgate que eu fiz. Então, na minha opinião, até onde eu estudei no Espiritismo, o perdão, aquele perdão que vem da alma, do coração, perdão sincero, ele elimina o ser humano de qualquer tipo de ódio. É o que eu acho. O ser humano de qualquer tipo de ódio. Concordo com você. Você vê que Jesus, o mestre, né? Ele termina o seu trabalho no planeta Terra, né, com o perdão. Foi a forma que ele encontrou
para passar para a gente tudo, de todos os seus ensinamentos, né? O mais importante dos seus ensinamentos, o perdão. E é tão difícil para nós por conta do ego. Não é, Nasci? É difícil para nós por conta do ego. Porque o que faz a gente ficar com ódio, com raiva, essas coisas, né, com mágoa, é porque a gente se acha melhor que o outro. Né? Tudo pode acontecer com o outro, com a gente não. E quando a gente se iguala, quando a gente se coloca na situação, né, de igualdade, né, de não estar numa situação superior a ninguém, fica mais fácil para a gente compreender. Por isso que a Joana, no livro Ser Consciente, lá no prefácio, ela diz o seguinte: o ser consciente é aquele que, partindo da sua realidade psicológica, busca incessantemente conhecer-se. Para tal, não se justifica, não se acusa, não se culpa desse modo. Então, essa mentora, amiga, querida, tá? Irmã, mãe, tá? Que nos ajuda a encontrarmos o caminho pelo qual sejamos mais felizes, encontramos a nossa felicidade, a felicidade de cada um, né? Ela caminha por aí. Tornar-se consciente, tornar-se integral e tornar-se pleno. E aqui eu fico, né? Nós preparamos uma música que fala do suicídio. Vocês me perdoem, o Tarcísio é um músico, eu não, tá certo? Eu vou tentar fazer essa música, mas se houver algum deslize da minha parte, como eu estou aprendendo, né, não vou ficar muito preocupado com isso não, sabe? Isso acerta quem erra, não é isso? Não é, Zé? Você vai ficar escondido aí? Oi? Ah, botei aqui. Rapaz, você vê, né? Deixa eu ficar aqui. É como se eu me protegesse, né? O Tarcísio é meu mestre. E ele fala assim, não, se esconda, se exponha. E eu fico me escondendo. Você não chamou de seu mestre. Meu mestre. Eu agradeço que você foi tão espontâneo. Tá. Deixa eu saber se eu consigo. Se eu consigo fazer. Tenham paciência comigo, viu, Tom? Né, Cid? Com essa foto. Eu falo um negócio pronto.
lugar que esteja Brasil, sou forte e sou leal, sou filho, sou forte e sou leal, sou filho, sou forte e sou leal. Consegui. Muito obrigado. Consegui, Tarcísio. Como o Tarcísio falou, né? A gente tem que estar sempre aprendendo. Faz uma coisa, faz outra, não pode parar. E aí a gente fica feliz. E a Tarcísio? Ele torceu por mim ali. Obrigado, Tarcísio. Acabou? Já? Agora vai ser a briga, quem vai fazer a pressa? Não, gente. Deixa eu só fazer É interessante esse cultivo do hábito, né? O João não tocava nada, agora já toca bem. Ó. Com plateia e tudo. Já compõe, já faz as suas composições. E eu queria aproveitar para lembrar que o suicídio, ele não é só esse que a gente pensa, que a pessoa tira a vida de uma hora para outra, por conta de um desespero. André Luiz, ele foi para um umbral e as pessoas diziam, seu suicida! Ficou 5 anos lá. Suicida! E ele não entendia por que chamavam ele de suicida. Ele não tentou se matar, ele não tirou a própria vida na cabeça dele. Só que ele tinha hábitos que levavam ao suicídio. Quantos de nós, né, não cultivamos esses bons hábitos, tocar um violão, de fazer exercício físico, de comer uma comidinha mais moderada? Quantos de nós não fumamos ainda? Né? Fumamos assim de maneira exagerada. Apesar de cigarro não tem maneira exagerada, é ruim sempre, né? Quantos de nós bebemos de maneira desregrada? Quantos de nós temos posturas mentais que nos levam a esse suicídio psicológico, né? A uma baixa do humor frequente, porque quando a gente revida, não perdoa, volta para nós esse sentimento. O perdão não é para o outro, o perdão é para que a gente se tire esse peso de carregar a lembrança da dor, né? Estava lendo o livro da Bárbara Ambrena, que é Mãos de Luz. É uma pessoa que fez mestrado em Física Atmosférica na Universidade de Wisconsin, lá nos Estados Unidos. Catedrática, uma mulher da ciência, mas que se aventurou também a fazer uma prática curativa. E ela, como tem a visualização da aura, ela percebeu que as pessoas que se automutilavam, tinham aquele pensamento de vitimização,
e que corriqueiramente levavam elas para o suicídio, a aura dessa pessoa, ela começava assim. Ela tinha uma carga de ódio, de raiva contra alguém, mas ela nem sempre podia se manifestar no grupo, porque essa pessoa sabe que ela está errada, que ela vai receber talvez uma punição do próprio grupo. Quantas de nós não temos raiva da sociedade, do presidente, não é isso? Ela produz esse sentimento e é uma bola vermelha que sai do coração. Ela observando a aura, está uma bola vermelha do coração e ela está em chamas, ela tem uma carga energética muito forte e aí ela não tem direção, porque ela teria direção se você desferisse para o outro essa agressividade, o que também não adiantaria. Mas aí ela fica circulando em torno de você e de repente, num determinado momento em que você não consegue atingir ninguém, você acha melhor dar cabo da própria vida. Nesse caso, a pessoa direciona a bola para o coração como uma forma de facada. E aí ela vai criando esse processo de interiorização do próprio ódio que ela produz. Então, olha o que eu estou falando. As práticas, tanto comportamentais do mundo físico, né, onde a gente tem hábitos que não são salutáveis, como as práticas mentais te levam ao suicídio. E aí você não sabe por que infartou, mas com certeza, indo para o lado de lá, vão te chamar de suicida. Suicida pelo pensamento. Então vamos cultivar melhores pensamentos. Vamos cultivar melhores hábitos de vida. Porque aqui nesse planeta, a quantidade de suicida nesse âmbito que eu estou falando é muito grande. André Luiz é o cara que escreveu 16 livros da série Mundo Maior, né, e outros livros. E ele foi suicida, especula-se que ele era Carlos Chagas, e ele foi suicida. Imagine se nós aqui não somos, né, e não sabemos que somos. Tá bom? Eu queria dar esse recadinho para finalizar e agradecer a oportunidade aqui.